Aí, fenomenal. Então, a insônia é um dos sintomas da ansiedade. E hoje a gente vai desvendar um pouquinho mais sobre o mistério da ansiedade. E eu vou começar passando para vocês alguns dados bem interessantes sobre a ansiedade, sobre o histórico. Antes disso, quem sou eu? Sou terapeuta, sou formado em educação física, atuei muitos anos como personal trainer e hoje eu atuo diretamente com saúde mental, com saúde emocional, com comportamento humano, ajudando as pessoas a combaterem seus vícios, a terem uma personalidade mais forte, a eliminarem a ansiedade, a depressão de suas vidas. Já tive a oportunidade de ajudar a compor 2 livros, que eu sou coautor, e tudo que eu vou mostrar para vocês aqui são princípios, são, sobretudo, fundamentos do meu trabalho terapêutico e do que eu aplico na minha vida, do que eu busco trazer de aprendizado nesses anos que eu estou atuando com essa questão da saúde, tanto como personal trainer, em contato com pessoas que buscavam, através do exercício, melhorar todas as suas condições emocionais, físicas, etc. Como também dessa prática mais direta que eu estou tendo, atendendo diariamente pessoas com transtornos de ansiedade, de depressão, pessoas que têm algumas marcas emocionais do passado, algumas dificuldades em lidar com a sua história, ausência de metas na vida, falta de objetivos, essa busca desenfreada pelo sentido da vida, e as pessoas estão perdidas. Então aparece de tudo um pouco. Então tudo que eu vou falar para você aqui são coisas que a gente escuta diariamente e nós meio que encontramos um denominador comum. Existe algo de comum entre as pessoas que buscam um atendimento de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, que é o sofrimento. E a ansiedade, ela entra como um desses sofrimentos. Então, vou apresentar um pouquinho de dados para vocês rapidamente, só para vocês entenderem o que é hoje a ansiedade no mundo. Então, vamos tomar aqui, ó. O mundo hoje, ele é composto de quase 8 bilhões de pessoas. Então, é muita gente, é 7,8 bilhões de pessoas. Desses quase 8 bilhões de pessoas, 15%, ou seja, 1 bilhão de pessoas, sofre de algum tipo de transtorno mental. E aqui entra a ansiedade, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, os distúrbios alimentares, os transtornos de humor, a depressão. Então, 15% do mundo já é diagnosticado como um enfermo mental, com uma doença mental. Dentro desses transtornos, o mais comum é a ansiedade. 4% da população mundial, atualmente, é diagnosticada com transtorno de ansiedade. Ou seja, mais ou menos 300 milhões de pessoas. O Brasil, nós somos 200 e pouquinho milhões de pessoas. Então, dá 1,5 Brasil de pessoas que sofrem de ansiedade no mundo hoje. No Brasil, agora dados do nosso país, no Brasil, 10% da população sofre de ansiedade. Então, basicamente, quase 20 milhões. Só que esses 20 milhões são pessoas que já entraram em contato com algum profissional, seja psicólogo, psiquiatra, terapeuta, foram fazer algum tipo de tratamento, já foram internados, já buscaram auxílio farmacológico. Então, eles sabem que tem, aceitam que tem e foram buscar um tratamento. 10%. Fora uma outra quantidade enorme de pessoas que não buscam ajuda, que não aceita ajuda, que às vezes acha que isso é normal, que não conhece, que não entende, que não tem, às vezes, condição financeira também de buscar um tratamento. A ansiedade, ela é a principal causa de afastamento do trabalho hoje no Brasil. Entre os transtornos psiquiátricos, os transtornos de ansiedade são os que mais afastam a pessoa do trabalho. E o que acontece? Existe algo muito complicado e ao mesmo tempo interessante. As pessoas, elas não têm escrúpulo nenhum, elas não têm vergonha nenhuma de falarem que são ansiosas. Então hoje é muito comum, eu tô na correria, essa ansiedade, todo mundo tem. Só que isso não é uma coisa normal. Não pode ser tida como uma coisa normal. Porque quando você tá na correria, alguma coisa no teu dia tá errado. Então, diferente dos transtornos de depressão,
nos transtornos de ansiedade, você encontra que todo mundo fala, eu tenho uma ansiedadezinha, às vezes é difícil lidar, então é algo muito comum. Já com a depressão é diferente, as pessoas elas se fecham, elas têm vergonha, elas têm medo, elas se retraem porque elas vão ser julgadas. Então, a ansiedade ela meio que virou um tabu que muitas pessoas elas não querem nem buscar uma ajuda porque é meio que normal no dia de hoje a pessoa ser ansiosa. A primeira vez que se falou em ansiedade na história do mundo foi pelo início do século XIX, então seja lá pelos anos 1800 e pouquinho, que os médicos da época diagnosticaram que a ansiedade ela era uma síndrome que envolvia emoções e sentimentos descontrolados, e isso se traduzia em alguma coisa no teu corpo. Então, eles percebiam que as pessoas que tinham esse tipo de emoção descontrolada, elas ficavam com angústia, com bastante temor, com uma sensação de pânico. E se a gente for olhar, pegar a palavra ansiedade e desconstruir essa palavra e buscar pela etimologia, que é o estudo da construção da palavra, a palavra ansiedade, ela vem do latim anxietas, que significa aflição e angústia. Então, a ansiedade, pela construção da palavra, ela já significa que é um estado de aflição ou um estado de angústia. Pois bem, passados os dados, a gente tem que pensar aqui, tá, mas o que é a ansiedade propriamente dito? Ela é boa? Ela é má? Ela é normal? O que é essa tal dessa ansiedade? A ansiedade, primeira coisa que a gente tem que entender, ela não é ruim, porque ela é normal, ela é uma emoção, ela é um afeto. É algo comum que todo ser humano sente. Então é uma reação natural, certo? Então, ansiedade é impossível eliminar, possível zerar, destruir, porque não é algo que é uma emoção. A gente sente. É um mecanismo de sobrevivência. É algo que prepara o nosso corpo para a ação. Então, quando surge alguma possibilidade de perigo na minha vida, eu sinto a ansiedade. E a ansiedade, a gente vai perceber que ela é muito parecida com o medo. É uma preparação para eu agir, certo? E essa preparação, ela tem um certo nível que ela ainda é boa. Por exemplo, eu estava ansioso para poder fazer esse encontro com vocês ao vivo. Só que eu usei isso para me preparar cada vez mais. Então eu estudei mais, eu li mais. Isso me impulsionou, me gerou uma expectativa boa do que eu ia entregar para vocês aqui hoje. Certo? Mas, do contrário, às vezes, esse nível de ansiedade ele excede. Ele passa do limite. Então ele vira um excesso de medo. Um medo meio que um medo mal resolvido, um medo não resolvido. E esse medo, ele é tão grande que ele me paralisa. Está muito ligado com o problema da nossa imaginação, essa ansiedade patológica, esse hábito de constantemente eu estar com medo de alguma coisa. Esse sentimento de vulnerabilidade, de insegurança, parece que eu estou desprotegido, parece que eu estou desamparado. Isso me perturba o espírito. E quando a ansiedade ela toma a gente de uma maneira muito forte, as pessoas pensam que a crise de ansiedade a pessoa fica agitada, correndo para um lado para o outro. Não, a pessoa se fecha e os pensamentos ficam acelerados e você fica ali evitando agir, porque parece que tudo vai dar errado. Então a pessoa ela vai para o futuro, ela cria o pior cenário possível na imaginação dela. E quando ela volta, ela abre os olhos, ela fala: meu Deus, eu não vou dar conta. O que ela visualiza é desproporcional. Então ela se desconecta com a realidade. Ela fica antecipando um sofrimento que ela nem sabe se vai existir, uma situação negativa que ela constrói na cabeça dela que ela nem sabe se vai existir. Não existe uma causa evidente, não existe um porquê. É uma coisa inventada na cabeça. Então, a ansiedade ela é um receio vago. Não tem fundamento lógico. Você pergunta para a pessoa, tá, mas o que te faz pensar que isso vai acontecer?
Qual que é a evidência? Já aconteceu isso alguma vez? A pessoa fala, não, eu não sei, mas eu estou sentindo algo que vai dar errado. Então, a proporção do que a pessoa sente, ela não encontra embasamento na realidade. Então, a ansiedade, ela é uma emoção, ela é um estado afetivo. A pessoa, ela fica com aquele sentimento de apreensão, ela fica inquieta, ela fica com aquele mal-estar. E a gente vai falar depois sobre os sintomas físicos da ansiedade. Então, a ansiedade, gravem isso, ela surge no indivíduo que não se sente preparado para enfrentar as adversidades, as dificuldades da vida. Sejam dificuldades materiais ou dificuldades espirituais. Materiais ou espirituais. Por quê? Porque nós somos corpo e alma. E quando eu não sou uma pessoa que é diligente, que está pronta para ação, que é corajosa para passar por cima dos meus medos, que confia que as coisas vão dar certo, que tem paciência com o tempo de Deus, com o tempo dos outros, que é resignada, que quando alguma coisa acontece, isso não me afeta, não me perturba, não me destrói. E quando eu não estou preparado para o momento verdadeiro da minha vida, que é a morte, eu vou desenvolver ansiedade. Então eu preciso dessas virtudes, dessa força do meu caráter, dessa força da minha personalidade, para poder fazer com que eu desenvolva uma vida forte, que eu fortaleça a minha alma. Tá bem? Tá ficando claro para vocês até agora? Sim, sim, não, não? Ou seja, existem eventos, fatos que são reais, fatos lembrados, a minha imaginação, a minha memória. E quando eu lembro de alguma coisa ou quando eu me deparo com alguma coisa na minha vida, isso afeta enormemente a minha mente, com possibilidades que são as mais variadas, as mais desastrosas. Isso gera uma instabilidade na minha alma, um conflito interno. E a incapacidade que eu tenho de enfrentar aquilo que eu estou vivendo, que eu estou pensando, que eu estou construindo na minha mente, que eu estou lembrando, que eu estou imaginando, produz medo em mim. Eu fico com medo. E o medo, ele afeta o nosso corpo. E esse medo, ele vai produzir algumas substâncias, que daí vai começar aquelas mudanças no meu organismo, que eu vou ficar com falta de ar, com tremores, com dor de cabeça, com desarranjo intestinal, com tremedeira, com dor no corpo. E essa dor, esse sofrimento, ele é real. Apesar de, às vezes, ser problema só da minha imaginação, a minha imaginação ela tem a capacidade de trazer sensações reais. Por exemplo, ó, imagine que eu tô com um limão aqui na minha mão, certo? Tô com um limão cortado aqui na minha mão. Agora eu vou espremer ele aqui na minha boca, ó. Coloca a língua para fora e espreme o limão. Agora sinta a gotinha do limão caindo na boca. Engole. Vocês sentiram que produziu saliva? Mesmo sem ter um limão. Não tinha um limão aqui, mas eu fiz vocês imaginarem que tinha. Por quê? Porque a nossa imaginação, ela, Deus, na sua sabedoria infinita, deu essa capacidade de a gente construir algo da nossa imaginação que se parece muito com o real. Então, se eu construo um monte de problemas na minha cabeça, é como se eu estivesse vivendo o problema. Daí eu sofro. E nesse mundo de hoje, a maioria das pessoas vivem pensando em problemas. Por isso que a ansiedade, ela foge do controle, porque a todo momento a pessoa está vivendo um problema diferente. A ansiedade é o mal do século? O que vocês pensam sobre isso? É o mal do século? Não é o mal do século. Não estou te escutando, dona Maria. Tá travado seu microfone de novo. O mal do século não é propriamente a ansiedade, mas é essa fraqueza que nós temos de enfrentar as dificuldades da nossa vida. E a ansiedade é um desses resultados. Esse desespero que gera esse medo excessivo. A ansiedade e a depressão são resultados desse afastamento que a sociedade teve daquilo que é a finalidade do ser humano.
Por que que a gente existe, por exemplo? Alguém já parou para se perguntar nisso? Por que cargas d'água Deus criou? A Camila, a Bernadette, a Conceição, a Lúcia, a Carla, a Michele. Por que que Deus criou a gente? Por que que Deus criou o Guilherme? Nós somos todos seres humanos. Então, provavelmente, a gente foi criado pelo mesmo motivo, né? Nós não somos diferentes em essência. Assim como um cachorrinho tem a mesma essência do outro cachorrinho, é da mesma espécie, nós somos da mesma espécie, seres humanos. Eu vou deixar essa perguntinha no ar, para vocês pensarem um pouquinho. Vamos lá. Antes da gente entender propriamente as causas da ansiedade mais a fundo e a solução para isso, a gente tem que entender quem somos nós, porque a ansiedade afeta o ser humano, certo? Então, a gente tem que pensar, quem sou eu? E eu sempre pergunto isso no primeiro atendimento da terapia. Quem é você? E as pessoas não sabem responder quem são elas. Tem muita dificuldade. Quem é você? Ah, eu não sei quem eu sou. O que que você é? Também não sei. Você é feliz? Acho que sim. Mas por que que você é feliz? O que que é a felicidade? Não sei. O ser humano ele é um micro-universo. Deus reuniu toda a natureza e compilou no homem. Então, nós temos natureza mineral. Tá vendo essas pedras? Dentro do nosso sangue corre cálcio, magnésio. Nós temos os sais minerais, que são nutrientes essenciais para a nossa vida. Então, o reino mineral está dentro de nós, concordam? O reino vegetal também está dentro de nós. Nossas unhas, nosso cabelo, nossos dentes crescem, se desenvolvem, se reproduzem essas células, certo? Então, nós temos parte do reino vegetal em nós também. Nós também temos o reino animal, porque a nossa constituição fisiológica é a mesma dos animais, os mesmos átomos, os nossos sistemas de reprodução, de digestão, de circulação, são muito parecidos. Nós temos o reino animal. Tanto é que nós somos tão parecidos com os animais, nós somos tão parecidos com os animais, que os animais também sentem dor. Os animais também sentem emoções. Então, eles têm a sensibilidade igual a do homem. Mas o que que nos difere dos animais? O que que nos difere dos animais? Será que para por aqui? Nós somos totalmente iguais? Não, né? Por exemplo, quando a gente recebe a notícia de que algum parente faleceu. E isso foi muito comum agora, durante a pandemia. As perdas. O animalzinho, quando ele perde um filhotinho, ele também chora, ele também sofre. Só que o animalzinho não entende o que é a morte. Ele não consegue pensar e extrair um conceito sobre o que é a morte. O ser humano consegue. É por isso que quando a gente se depara com uma morte, tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos. Porque, por exemplo, se eu penso que a morte é o fim de tudo, acabou. A tendência é que eu busque aproveitar a minha vida ao máximo, porque um dia eu vou morrer e já era, não importa o que eu faço. Eu me torno uma pessoa egoísta, porque eu não penso na consequência dos meus atos, eu penso só no meu próprio umbigo. No entanto, se eu penso que a morte não é o fim de tudo, que existe algo além, talvez eu não sofra tanto. Olha só que interessante. É muito comum que alguns transtornos de ansiedade e de depressão iniciem após a pessoa perder alguém muito próximo, certo? Então a pessoa perdeu alguém, ai meu Deus, aquele medo, aquela tristeza, aquele vazio existencial, alguém que era muito próximo, que tinha muito afeto. E é lícito que sinta uma certa tristeza, porque é alguém que estava ali contigo todos os dias. A ausência dessa pessoa, ela vai causar um pouco de dificuldade em lidar com isso. Mas aí eu começo a perguntar para a pessoa, tá, poxa, mas o que que é a morte para você? E
Muitas pessoas falam para mim, ah, não, a morte não é o fim. Ela talvez seja até o começo de tudo, né? De uma vida eterna, você vai estar lá em paz com Deus. Daí eu falo, tá, você está sofrendo porque alguém morreu. Mas se a morte é uma passagem para algo melhor, você não deveria estar sofrendo. Você deveria estar feliz porque essa pessoa morreu e ela saiu desse sofrimento, dessa angústia, desse monte de guerra, dessa insegurança que a gente vive aqui. Então, dependendo do conceito que eu tenho na minha cabeça sobre o que é a morte, sobre o que é a vida, eu já diminuo meu sofrimento. E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês aqui hoje. Porque, por exemplo, se eu acredito que em determinado momento, certo? Em determinado momento da história, Deus se encarnou feito homem e veio aqui só para sofrer, 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 sofrer. Comprou a nossa salvação, foi crucificado. E ele trouxe uma nova forma de viver, um novo modo de viver, cheio de esperança, de confiança, de alegria, uma esperança de uma vida eterna. Os sofrimentos desse mundo não podem me abalar. Faz sentido para vocês? Os sofrimentos desse mundo não podem me abalar. Abalam, abalam, mas não podem me abalar do jeito que abala uma pessoa que não acredita em uma vida após a morte. E o que acontece? Estão vendo essa foto? É o anjo do paraíso expulsando Adão e Eva. Então agora aqui começa o que eu prometi para vocês, falar sobre os princípios do cristianismo e como isso vai combater a ansiedade. Deus criou o mundo, certo? Deus criou aquilo que a gente mostrou ali, os minerais, a natureza, os animais, e criou o homem. Só que lá no paraíso, o homem, ele tinha alguns dons, dons preternaturais. Então ele tinha uma sabedoria que ele conhecia tudo. Ele não precisava estudar, ele era super inteligente. Ele não tinha dores, não tinha sofrimentos, não tinha angústia. As emoções dele não fugiam do controle. E ele era imortal, certo? Por que Deus criou o homem? Porque Deus, ele é a perfeição por excelência. E ele queria dar a oportunidade de o homem participar dessa felicidade, que é contemplar a Deus face a face. Essa alegria que a gente não consegue entender, porque não entra na nossa cabeça. É a mesma coisa que querer colocar um elefante dentro de uma bolinha de gude. Isso é uma relação muito, muito, muito longe do que é Deus para nós, porque é um tamanho infinito. É por isso que existe a fé, que ajuda a nossa inteligência a acreditar nessas coisas que são um verdadeiro tesouro, uma maravilha, que traz conforto, traz consolação para nossa alma. Então, no paraíso, o homem era perfeito. Só que Deus colocou uma prova. Por que ele colocou uma prova? Porque assim como para eu poder receber um diploma na escola, um diploma na faculdade, para eu poder ganhar uma promoção, para eu receber um salário, eu necessito empregar um esforço, eu necessito acordar cedo, estudar, trabalhar, aprender coisas novas, me dedicar, abrir mão de algumas coisas em troca de outras. Deus fez a mesma coisa com o homem. Para um prêmio tão grande, que era de passar a vida inteira convivendo com ele face a face, Deus deu uma prova para o homem. E o homem sucumbiu a essa prova. E o que acontece? Se a gente não entende que essa é a concepção do início da vida do ser humano, a gente não vai entender o porquê que o homem sofre hoje em dia para conseguir encontrar uma estabilidade. Por que a nossa vida é tão complicada? Por que a gente tem que combater tanto contra os nossos vícios, os nossos defeitos? Porque a história do mundo se resume ao homem querer voltar a ter esse convívio com Deus, essa felicidade. E essa que é a felicidade. Deus criou a gente com uma finalidade, de passar a vida inteira no paraíso contemplando ele face a face. Colocou uma prova, Adão e Eva sucumbiram, que é o que a gente chama de pecado original. Foram expulsos do paraíso. Agora vão ter que trabalhar para poder conquistar algo para se manter vivo, porque eles passaram a ser mortais, tinham que começar a estudar para poder aprender a fazer as coisas e se manter vivos. Tinham sofrimentos, os animais já não serviam mais deles, os animais atacavam, eles tinham que se defender.
Então, virou um caos a alma do ser humano, porque antes era tudo hierarquizado. A inteligência, as emoções não fugiam do controle. Tá fazendo sentido para vocês? Quem estiver com a câmera fechada e quiser só abrir o microfone e falar sim, não. Eu gosto quando vocês interagem. Faz muito sentido para mim. E aí, o que se resume a história da vida do ser humano aqui nessa Terra? A gente tem essa sede de infinito. Vocês podem perceber que a gente nunca está contente com nada. A gente sempre quer mais as coisas. Por quê? Porque essa nossa sede de infinito é direcionada para Deus. A gente quer voltar a se encontrar com Ele. E essa é a nossa finalidade. E felicidade é cumprir a finalidade. Isso que é felicidade. Hoje em dia, as pessoas confundem felicidade com prazer. Eu tenho que me sentir bem. O que é felicidade? Eu sempre pergunto isso na terapia. O que é felicidade para você? Ah, felicidade é estar bem com a minha família, conquistar as minhas coisas, viajar através do mundo, conhecer novos lugares. Será que felicidade é isso? Ou melhor, será que felicidade é só isso? Para nós que temos uma alma imortal, que somos seres de infinitas possibilidades, será que eu limitar a minha felicidade a coisas que vêm e vão, que acabam? Será que eu estou sendo realmente uma pessoa que está cumprindo com aquilo que Deus quer para mim, com a minha finalidade? E isso não quer dizer que a gente não possa ter prazeres nessa vida. Existem muitas coisas que são maravilhosas. Inclusive, quando a pessoa viaja ao redor do mundo, ela se depara com a natureza, com as maravilhas que Deus criou, com as maravilhas que o próprio homem criou. E isso é bom, porque tudo é um reflexo da criação de Deus, da perfeição dele. É só a gente olhar para nós, né? Olha como que funciona o nosso coração. Pra vocês terem noção, Deus é tão, tão, tão maravilhoso que o coração, ele bate para jogar o sangue pro corpo todo, certo? E quando o coração para, existe uma segunda bateria que descarrega um impulso elétrico para ligar o coração de novo. Deus fez isso em nós. Então é tudo muito perfeito. Você começa a estudar a anatomia, como é que é a circulação do sangue entre as artérias, entre as veias, como é que é o impulso elétrico que sai do cérebro para mexer o nosso corpo. É tudo com uma ordem, tudo disposto de forma ordenada. E assim é o mundo, e assim tem que ser a nossa vida, ordenada para o nosso fim. Certo? Mas o que acontece? A tecnologia, ela complicou um pouco o entendimento sobre a nossa finalidade, sobre a nossa felicidade, porque hoje em dia tudo é muito fácil na nossa vida. Por um lado, isso é muito bom. Mas, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que o primeiro episódio diagnosticado de ansiedade que os médicos estudaram foi lá pelo século XIX? Foi na época da Revolução Industrial, onde tudo começou a ficar mais rápido. E o homem começou a pensar muito mais em dinheiro do que ele pensava, né, hoje. Perdão, do que ele pensava antes. A produção começou a ficar acelerada, tudo começou a ficar assim, sabe, a 1.000 por hora. E tirou aquela estabilidade que o homem tinha. Começou a desvirtuar a finalidade, porque o homem não nasceu para ganhar dinheiro igual um louco. Vocês podem ter certeza disso. Ganhar dinheiro é bom? É maravilhoso. Ficar rico? Fiquem ricos. Mas a gente não pode colocar nosso coração, nosso fim último no dinheiro. O nosso fim último no prazer. O nosso fim último em outra pessoa. Porque não foi para isso que nós somos criados. E essa mudança de comportamentos que a gente tem passado cada vez mais com o aumento das técnicas, essa mudança cultural, as músicas, o cinema, as novelas, tudo isso trazem um modo de ser diferente, que não é o modo de ser natural do ser humano. Vocês podem ter certeza. Por que cada vez mais as pessoas ficam doentes e têm dificuldades de lidar com as suas emoções? Porque a gente recebe muito estímulo hoje. É celular, a internet, televisão, computador, veículos mais rápidos, alimentos industrializados, tecnologia mais rápida, é tudo mais rápido.
Mas nós não nascemos para ser pessoas impulsivas, reativas. Nós nascemos para ser pessoas que entendem, analisam e tomam a melhor decisão com base nisso. E nós temos uma sede muito grande de segurança. Todo mundo quer se sentir seguro. Duas coisas que o homem sempre busca: a felicidade e a segurança. A felicidade é o fim último do homem. Então a gente está sempre buscando alegrias, alegrias. E a gente quer sempre se sentir bem, fugir dos medos. Só que antigamente, antes de ter essa evolução do ser humano aprender novas técnicas e construir uma sociedade mais estável, o ser humano, eles, por exemplo, imagine que a gente vivesse na Idade Média. Os bárbaros invadiam, daí a pessoa tinha que sair caçar para trazer alimento para sua mesa, tinha que caçar, todo mundo tinha que caçar. Então, os perigos, eles eram muito observáveis. Eu olhava para a caça, para um bicho que eu queria matar, eu conseguia enxergar, ó, se ele vier me atacar, eu fujo, senão eu vou lá e mato ele. Só que hoje em dia os perigos não são assim, a gente não precisa caçar o nosso, a gente vai lá no mercado e compra carne. Quais são os perigos? São os boletos, a insegurança econômica, a dificuldade em educar os filhos. Eu saio de casa, eu não sei se eu vou ser assaltado, eu tenho que me fechar em casa, o meu muro tem que ser enorme, tem que botar câmera, tem que botar. A gente vive preso dentro de casa, a nossa insegurança é muito diferente. E essa insegurança gera uma ansiedade. Porque a todo momento eu tenho que estar em alerta, parece que eu estou em luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga. Sempre desesperado. E aqui eu quero mostrar para vocês agora como que funciona o ciclo da ansiedade, certo? Começa aqui em cima, ó, pensamentos do futuro e do passado. Então, tudo na nossa vida começa no pensamento, certo? O bebezinho, ele nasce e ele começa a observar a realidade. Ele começa a perceber a realidade com os seus olhos, com os seus ouvidos, começa a tocar. No começo ele só tateia e coloca as coisas na boca, porque ele não enxerga direito. Então a maneira dele se localizar no espaço e no tempo é com o tato. Pessoal do Instagram, quem quiser participar da aula completa, aperta no link da bio ali e vem para o Google Meet. Eu vou desligar daqui a pouquinho aqui. Então, o bebezinho ele está se comunicando com o mundo. Então ele começa a registrar o que é o mundo. A pessoa, ela vai se desenvolvendo, vai virando uma criancinha, daqui a pouco é um adolescente e um adulto. Tudo que ela capta da realidade vem para a cabeça dela, começa a ficar registrado na mente dela, na imaginação dela, na inteligência dela. E com base do que ela vive, ela começa a pensar sobre o mundo. Só que com esse excesso de estímulos, essa loucurada que a gente vive hoje, o nosso pensamento ele está muito voltado para o futuro, porque eu quero muitas coisas, eu tenho uma sede de ganhar, de querer mais, de resultados, de cobrança, ou eu estou preso muito no passado, porque eu passei por algumas angústias, frustrações, decepções, alguns conflitos internos que eu não soube lidar. Então, os transtornos de ansiedade e depressão começam aí, nos pensamentos. Ou pensamentos para o futuro, ou pensamentos para o passado. Ai, será que vai dar certo? Ai, e se eu tivesse feito isso? Toda vez que tem será que ou esse eu, é porque a pessoa ela tá longe do presente, longe da realidade. Ela tá pensando ou no futuro ou tá pensando no passado. Esses pensamentos, daí pula para outro quadradinho aqui, ó. Eles são alimentados por histórias. São histórias que todo dia eu fico contando para mim mesmo. Porque o que, que é a minha vida? A minha vida ela é uma narrativa. Todos os dias eu acordo, eu tenho o meu personagem, minha personalidade. Eu sou, por exemplo, o Guilherme, que eu tenho uma profissão, eu tenho uma noiva, eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho um trabalho, eu tenho as minhas atividades do dia. Tem uma história que eu conto todos os dias para mim mesmo, sobre o que eu quero, sobre o que eu sou, sobre o que eu vou fazer, sobre qual é a minha finalidade, sobre de onde eu vim, para onde eu vou. Só que se eu fico alimentando essa minha história com um excesso de pensamentos do futuro, e o futuro é incerto, o futuro é inseguro, quem sabe o que vai acontecer amanhã? Pode ser que acabe, eu feche o computador aqui, eu levante, bata a cabeça e morra. Acabou. Adianta eu ficar pensando com tanta sede nesse futuro incerto?
Eu devo me planejar? Devo, obviamente. Eu não posso ser imprudente também de não pensar que existe um amanhã. Eu tenho que me precaver. Mas eu não posso viver o amanhã, eu tenho que viver o hoje. Ou senão eu fico alimentando essas histórias pensando no meu passado, com aqueles arrependimentos que não são arrependimentos. Porque o verdadeiro arrependimento é aquele que eu olho para mim mesmo, vejo meus defeitos e falo: nossa, meu Deus, como eu sou um lixo. Mas eu vou fazer propósitos de mudança, eu não vou mais cair no mesmo erro. E vou melhorar. Então, esses pensamentos, alimentados por essas histórias que eu fico contando sobre um futuro incerto, sobre um passado temeroso, me geram medo. Óbvio. Porque se eu não estou no presente, eu estou pensando em coisas que vão acontecer ou que já aconteceram, que eu não soube lidar, eu vou ficar com medo. E o medo produz cortisol e adrenalina. E principalmente a adrenalina, em alta escala, vai produzir os sintomas físicos da ansiedade. E quais são os sintomas físicos da ansiedade? Primeiro, meu coração vai começar, porque a adrenalina, que é produzida bem no meio do corpo aqui, ó, próximo do rim, nas glândulas suprarrenais, dispara adrenalina no meu corpo. Chega no meu coração, aumenta o débito cardíaco, começa a mandar mais sangue, o coração começa a explodir. Sangue sem oxigênio é um sangue podre. Então, se eu aumento a quantidade de sangue que eu estou emitindo, eu vou ter que acionar meu sistema respiratório para poder puxar mais ar e jogar mais oxigênio. Então, eu começo a ficar com aquela respiração acelerada. Então, coração, respiração. Começou a ficar com a respiração acelerada? Olha só que interessante. Vamos pegando o ciclo da adrenalina. Coração, respiração. A pressão vai começar a subir. Concorda comigo? Porque eu estou mandando mais sangue. As minhas artérias, as minhas veias, o meu sistema circulatório vai fazer assim, ó, vai fechar. Porque se as veias e as artérias elas ficam relaxadas, é perigoso que exploda o meu sistema circulatório, porque eu estou mandando mais sangue, a minha pressão está subindo. Então eu controlo, fecho o calibre das veias. Isso tudo é um sistema instintivo. A emoção da ansiedade me afetou, o medo, porque o medo é a ansiedade, né? Eu senti isso, começa o coração acelerado, começa a respiração acelerada, eu sinto que os calibres das veias fecham. Vai aumentar a pressão aqui, ó, porque o sangue fica todo circulando aqui dentro. O meu cérebro entende que eu estou em perigo. Perigo, eu tenho que preservar aquilo que eu preciso para manter a minha vida. Então eu tiro todo o sangue do meu sistema periférico, dos braços, das pernas e junto aqui, ó, eu começo a sentir aquele aperto no peito, aquela angústia, porque meu coração tá batendo forte, a minha respiração tá acelerada, eu começo a suar frio, eu começo a ficar com as extremidades geladas, com a mão e com os pés gelados, porque o sangue sai dessa região. Eu começo a sentir tremores, aquela tensão nos ombros, aquela dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, né? Parece que a cabeça vai explodir. Aquela palpitação no coração cada vez mais forte. E daí começam os pensamentos acelerados, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo, parece que eu tô em perigo, mas eu tô aqui, tá tudo bem, não tem ninguém apontando uma arma na minha cabeça. Faz sentido para vocês? Alguém já passou por isso? Sim? A dona Lúcia já, né? Gente, e olha só, tudo isso começou no pensamento. Concordam comigo? Eu fico pensando besteira o dia inteiro. Tá Fica me a cabeça ouvindo? vazia. Oi? Agora tô. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, diga. Ah, tá. Não, eu não sinto mais essas coisas. Sinto insônia. Só que Uhum. o que eu mais questiono, que eu sou uma pessoa de muita fé, por isso que venci muitas coisas, muitos obstáculos, é uma coisa que eu sinto aqui dentro de mim, assim, uma coisa que me falta, que eu oro, e me falta aquela alegria, sabe? Alegria. Ter alegria não é ter prazer com as coisas materiais, que eu não tenho esse apego. Eu tenho, eu quero ter alegria, prazer na vida. Deus aqui dentro, que eu sei que Ele está em cada um de nós, entendeu? E eu quero sentir isso, que muitas vezes me falta, sem motivo.
Eu não tenho mais Dona motivo Lúcia. para estar assim, Ó, entendeu? Dona Lúcia. Eu não tenho. Eu Me tenho. escute, me Eu escute, me sou escute. viúva há 30 e. Posso falar? Pode, Posso pode, pode. continuar? Pode. Eu sou viúva, doutor Guilherme, há 32 anos. Ainda hoje eu sinto a falta do meu marido, mas sou conformada. E tenho meu filho, tenho meus netos. Então, mas sempre tem uma coisa que me falta aqui no meu coração, uma coisa que eu não sei. Como eu terminei de dizer, né? Alegria. O que eu quero é ter alegria. Alegria Tá, por tudo, pelas deixa eu pequenas aproveitar o que a coisas. senhora falou agora. Presta atenção. Hum, hum. Como a gente nasceu das mãos de Deus e o nosso intuito é voltar para lá, essa alegria completa e plena a gente nunca vai ter aqui na Terra. Nunca. É impossível o ser humano ser 100% feliz. Por quê? Porque nós somos concebidos no pecado Ah, original, nós temos defeitos, nós temos vícios para combater todos os dias, e aí que vai entrar as virtudes que eu vou falar para vocês daqui a pouco. hum. Porque a alegria é contemplar Deus face a face. Então sempre vai faltar algo aqui, mas isso não quer dizer que não exista meios de eu preencher esse vazio existencial em mim. Eu preciso, por exemplo, assim, ó, vou usar o exemplo da senhora. Quando a senhora conheceu o seu falecido esposo, a senhora começou a se relacionar com ele, conhecê-lo, conversar, interagir, certo? E como que a senhora criou intimidade com ele? Cada vez estando mais próximo dele, certo? Estou certo? Como é mais próximo de quê? Como que a senhora criou intimidade com o seu falecido esposo? Foi estando mais próximo dele, concorda comigo? Foi, concordo E como que eu plenamente. faço para criar proximidade com Deus? Estando próximo dele. Perfeito. Então, quanto mais próximo eu estiver dele, menor vai ser essa sensação do vazio existencial. Porque se eu fui criado para ele, é igual assim, ó. Uma mãe que cria um filho. Como que a mãe vai ter intimidade com o filho? Como que o filho vai ter intimidade com a mãe? Estando muito próximo, trocando afetos, carinhos, respeito, veneração, admiração. E é para isso que nós somos chamados com Deus. E Deus deixou alguns meios de ação para o homem se comunicar com ele. Tá bem? Tá Continuando aqui, bem. ó. Esse é o ciclo da ansiedade. Eu começo com pensamentos negativos do meu futuro, do meu passado, alimento com histórias, sinto medo, produzo o ciclo da adrenalina e transformo em sintomas físicos. Mas a ansiedade são só os sintomas? Não. A ansiedade são os pensamentos já. Se eu tenho um monte de pensamento desordenado, vai gerar um monte de emoção desordenada. Posto isso, vamos falar um pouquinho sobre os medos. O que eu quero falar para vocês sobre os medos? O medo, para mim, é o que acaba com a vida da pessoa, que trava. E é isso Trava mesmo. tudo. Concorda comigo? Concordo totalmente, plenamente, extremamente. A senhora está, nossa, completamente correta. Porque o Eu medo. já Porque assim, passei ó, por isso. Hoje não tem como não. eliminar o medo, né? Não tem como eliminar o Hoje medo. eu O não medo é uma sou emoção. tão assim. Hoje eu não tenho. Às vezes eu vou para um lugar assim, aí eu digo, meu Deus, como é que vai ser? Será que vai dar tudo certo? Aí logo o pensamento volta para Deus e diz: não, eu tenho um Deus todo-poderoso. Ele é o amor. Então, se ele é o amor, por que eu vou ter medo? Uhum. Aí eu Sabe qual que sempre é, falo isso. vocês sabem Aí qual que é a passa. maior causa do medo? A maior causa do medo. A maior. Vocês vão se surpreender. Hum, O amor. Nossa, mas como o assim? A amor o quê? maior, Eu a não maior causa entendi. do, a maior causa do medo é o amor. A maior causa A maior é causa o do medo é o amor? amor. Sabe por Mas quê? por quê? Porque o amor,
ele é a raiz de todas as emoções. Se eu sinto medo de algo, é porque algo pode ferir o bem que eu amo. E eu posso perder esse bem. Ah, entendi. Todos nós, todo mundo teme perder alguma coisa. E a gente teme perder as coisas que a gente ama. Por exemplo, eu amo a minha noiva. Eu temo perder ela. Certo? Eu amo os meus pais. Eu temo perder eles. Só que o tamanho que eu coloco de amor nisso vai fazer com que aumente o medo de eu perder. Se for um amor desregrado. Quando eu coloco um amor demais, que é um amor desregrado, que é um amor só emocional, não é um amor de entendimento, de inteligência, de querer bem. Se eu amo muito uma coisa, eu sempre vou olhar como um mal aquilo que pode ferir essa coisa. Então a raiz psicológica do medo é o amor. Só que aí acontece. Qual que é o único medo legítimo? Aquele medo que você pode sentir que não tem problema. É o medo de ofender a Deus. O resto faz parte da vida. É o ciclo da vida. As pessoas vêm e vão. Por quê? Porque essa vida material de corpo, ela passa, ela acaba. Não foi para que nós somos criados. E pode talvez ter alguém que fique um pouco com isso na cabeça. Ah, mas como assim? Não foi para cá que nós somos criados. A gente tem uma alma espiritual. Nós não somos só carne. Porque, por exemplo, ó, fechem os olhos. Pensem em alguma coisa. O que vocês quiserem, pensem em alguma coisa. Aonde que está esse pensamento? Esse pensamento não é material. Aonde que está esse pensamento que eu não consigo pegar? Então eu tenho algo que é invisível, mas que faz parte de mim, que é a minha alma, que é o meu espírito. E é só a gente olhar para a história do mundo, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Quantos e quantos homens providenciais se comunicaram com Deus, com anjos, tiveram revelações, sentiram a presença do Espírito Santo. Isso é muito comum. É que hoje em dia, com essa mentalidade moderna do mundo, ateia, que tirou Deus do centro e colocou o homem, colocou Deus, colocou o dinheiro, colocou o prazer, colocou o sexo, a bebida, as drogas, a destruição da família. É isso que a sociedade prega hoje. É óbvio que é mais difícil a gente entender e acreditar que nós não fomos feitos para esse mundo. E em algumas pessoas até causa uma certa revolta. Mas como assim que existe Deus? Deus quer a desgraça, Deus quer a guerra. Deus não quer, mas Deus permite, porque é só assim que a gente aprende. Posso falar? Pode, fica à vontade. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, como é que, se Deus é amor, como é que acontece essas coisas ruins? Eu respondo dessa forma. Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu digo, Deus é amor, mas ele deu a liberdade ao homem para fazer o que quiser. Se o homem pensa em Deus, sabe o que é pecado, sabe os mandamentos, então não vai fazer as coisas erradas. E o mundo é assim, não é Deus que quer, não. O mundo está assim porque é o homem que procura fazer as coisas, o lado do mal, que o homem que eu falo do modo geral, hoje em dia é só o dinheiro. Acha quem tem mais é quem tem mais valor. Para mim, não. Eu não me sinto menor do que os outros. Pobreza não é defeito. Certo? Se alguém conseguiu ter mais do que eu, beleza, porque batalhou, estudou, venceu, foi embora, foi para um lugar que tem uma vida, que dá uma vida melhor, então, e procura sempre fazer o melhor.
Agora, Uhum. tem pessoas que só procuram o lado mal. É a ganância por dinheiro. Não tem temor a Deus. Então, tá aí. Pessoal, eu acho que a senhora, a senhora falou tudo. Eu não precisava nem continuar mais. É justamente isso, dona Lúcia. A senhora falou tudo. Esse deveria ser o pensamento de todo ser humano, sabe? Porque a partir do momento que a gente se afasta da nossa finalidade, e o grande sofrimento das pessoas hoje é não estarem correndo atrás da sua finalidade. Por exemplo, ó, o jovem bota na cabeça que ele tem que ser um milionário. Não, mas eu nasci para ser milionário. Ele acha que a finalidade, o fim último dele é ter 1 milhão na conta. Hum. Daí ele acaba com a sua saúde, passa por cima dos outros, vende a alma dele, faz de tudo, rouba, passa a perna e conquista 1 milhão. E na hora que ele conquista 1 milhão, ele fala assim: nossa, não era isso. Acho que são 5 milhões. Daí ele vai. De novo. Conquista 5 milhões. E passa a vida inteira assim, porque ele sempre vai querer mais. Ou se não, ah, não, eu tenho que ter um carro. Daí compra um carro. Não, não era o carro, é a casa. Eu compro a casa. Não, era um barco. Eu compro um barco. Não, é uma cidade. Ele compra uma cidade. Eu compro uma ilha. E vai comprando. E vai, e vai. E nunca sacia. Por quê? Porque a sede de infinito só se sacia com o infinito. E Deus é É. infinito. Boa, Michele. Muitos programas financeiros só falam disso, do 0 ao 1 milhão. E assim, ó, não está errado. Mas o que acontece? Esse dia eu fiz um post sobre isso. Muita gente fala para mim que o sofrimento, é porque eu não tenho dinheiro. Tá, mas imagine que você ganhasse 1 milhão agora. Você tem algum planejamento? Você tem algum objetivo para esse dinheiro ou você só quer ter o dinheiro? Porque é bíblico, né? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala, é mais fácil um, é, um rico ir é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ele não está condenando a riqueza, ele está condenando o coração do sujeito que põe o seu fim último na riqueza. Porque eu conheço Que a pessoas. gente dizia até assim. Minha mãe dizia, é o rico avarente. Minha mãe Uhum. falava isso, é o O rico que é a avareza? avarente. O que é a avareza? A avareza é um pecado capital. É um dos 7 pecados capitais. Os 7 vícios capitais. E a gente tem isso dentro da nossa alma, por causa do pecado original. O pecado original colocou o orgulho. O que foi o pecado de Adão e Eva? A serpente apareceu e falou assim: ei, já pensaram se vocês se tornassem iguais a Deus, como seria? Foi com a curiosidade. E a Eva, né, toda bobinha, que não estava vigilante, né, toda ingênua. Não, primeiro que eu não deveria nem ter conversado, né? Imagina, parece uma serpente, um demônio para conversar e a pessoa vai lá e dá bola. Já começou errado. Mas Pois foi é. esse orgulho de ser como Deus. Ser como Deus. Esse foi o pecado. Então, o orgulho. O orgulho entrou na nossa alma e desordenou a nossa alma. Então, a gente tem tendência a ser preguiçoso, avarento, invejoso, vaidoso, irado, sensual Certeza. Concordo. e guloso. Essas são as nossas É tendências. Se deixar o ser humano solto, por verdade. isso, ó, por exemplo, ó, por que a gente tem que educar as crianças? Por que esse mundo maluco hoje em dia quer impedir que as famílias eduquem a sua criança, a seu filho? Querem dominar o controle das nossas crianças. Por quê? Porque para o mundo hoje você tem que seguir os seus instintos. Só que deixa uma criança solta para você ver o que vai acontecer. O que ela vai fazer? Se você não disser para ela que isso não pode, isso não deve, que tem limites, tem que ter horário, tem que aprender a fazer isso, tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que arrumar sua cama, tem que estudar. Deixa a criança solta para ver o que vai acontecer. E é isso que, quando a gente fica buscando desenfreadamente só o dinheiro, só o prazer, acontece. Nós estamos vivendo uma vida instintiva. Eu já estou até adiantando um pouco do que eu vou falar para vocês aqui, mas, dona Lúcia, obrigado pela contribuição, porque a senhora resumiu o que é o sofrimento hoje. Porque que acontece, ó? A ansiedade, ela é vista hoje muito como, ai, eu tô passando por uma insegurança, algum medo. Mas a gente vai olhar o medo, o que que é? É porque a pessoa, ela tá colocando o amor dela em algo que não merece ser amado daquela maneira. Eu coloco o amor no meu esposo de uma maneira que se ele morrer, acabou a minha vida.
Tá, mas espera aí. Vamos rezar pela alma dele para que Deus tenha pena e que ele esteja no céu. E eu vou me encontrar um dia com ele lá. E essa tem que ser a minha luta. Porque o que que é uma vida de Verdade. 80, de 90, de 100 anos aqui na Terra? O que que é uma vida de 100 anos aqui na Terra, no máximo, 120, talvez? Para uma eternidade. É um negócio que eu não consigo calcular. Olhando para Deus face a face, com todas as pessoas que praticaram o bem, que viveram os seus mandamentos. Isso é maravilhoso, isso é um tesouro. Só que esse tesouro foi arrancado da nossa formação, da nossa educação. Vocês me perguntam por quê? Porque tem gente que não quer isso. Que tem gente que faz um trabalho oposto no mundo. A troco de quê? A troco do poder, da fama nesse mundo. Nesse mundo. Olha quem são os exemplos hoje em dia morais da nossa sociedade. Os cantores, os atores, as atrizes, os astros. Como que é a vida moral? O sujeito tem 5 esposas, não foi fiel a nenhuma. Tem 10 filhos, uma com cada esposa diferente. Será que isso é exemplo moral para as nossas crianças? De forma alguma. É isso que o mundo vende hoje. Esses são os É. exemplos. Não se fala mais em homens providenciais, em santos, em sábios, em gênios, que deveriam ser as pessoas que nos inspiram a ter como exemplo. Quem são os modelos de hoje? O sujeito que é rico. Ah, é porque eu tenho 1 milhão na conta, porque eu tenho 2, porque eu tenho 5. Mas o que você fez? Então, a educação, o que é hoje? Coloca a criança para ela ser uma boa pessoa no mercado de trabalho. Mas será que o ser humano nasceu para isso? Para ser uma boa pessoa no mercado de trabalho? Isso não é uma coisa que, sabe, faz parte só? Será que eu não nasci para aprender a servir os outros, para ser educado, disciplinado, para ajudar as pessoas a praticarem o bem, para ser uma pessoa de respeito, de honra, de lealdade? É um negócio muito controverso. Mas enfim, continuemos. Tá. Como funciona a mente humana? Eu vou falar rapidamente sobre isso. Nós temos a sensibilidade, certo? O que é a sensibilidade? São as minhas emoções. O amor, a alegria, o ódio, a tristeza, o desejo, a repulsa, a esperança, o desespero, o medo, o temor. Tudo isso é emoção. No meio, ali tem a vontade. E embaixo tem a inteligência. Então, eu tenho as minhas emoções, os meus instintos que me pedem alguma coisa. E eu tenho a minha inteligência. E essa inteligência ela tem que ser iluminada pela fé, iluminada pela moral, iluminada pelas virtudes. Certo? E fica um cabo de guerra. As minhas emoções pedindo algo e a minha inteligência pedindo algo. E no meio está a vontade, que é a minha ação, que é o meu querer. Mas não é aquele querer mole. Ah, eu quero emagrecer. Não é aquele querer de fazer acontecer as coisas. Isso é a vontade. Senão é um mero desejo. E o desejo está nas emoções. Aquele desejo de comer, desejo de emagrecer, não é o querer emagrecer. Então, as emoções e a inteligência, elas ficam puxando. Ora a sensibilidade ganha, ora a inteligência ganha. E aonde que está a felicidade do homem? Está em conseguir fazer que sempre a inteligência domine a sensibilidade e traga a vontade. O que a inteligência vai fazer? A inteligência é a capacidade que eu tenho de contemplar a verdade, de entender o que Deus quer para a minha vida, de conseguir seguir os mandamentos, de ser uma pessoa exemplar segundo os meus comportamentos, de não ser uma pessoa impulsiva, reativa, uma pessoa que reflete, que dá o melhor de si pelo bem do outro. É essa ausência de exemplos que a gente tem na sociedade hoje. De pessoas que realmente fazem o bem sem pretensão, sem interesse. E eu garanto para vocês, existem pessoas que fazem o bem sem interesse. Senão Deus já teria acabado com esse mundo. Existem pessoas que fazem o bem sem interesse. E quem são as pessoas? Essas pessoas são as pessoas que estão mais próximas da lei de Deus. Com certeza. Porque quanto mais eu vivo embebido, mergulhado nos mandamentos, e quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo.
não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. São 10 regrinhas básicas de comportamento humano que vão fazer com que eu seja uma pessoa feliz ao máximo, que vão trazer bem para mim e para o outro. Eu não preciso de 3.000 e sei lá quantas leis na Constituição para justificar o meu erro, porque cada lei que inventa é uma brechinha para eu poder continuar errando. Só que para eu seguir os 10 mandamentos, a primeira coisa que eu preciso fazer é aceitar que Deus existe. E nesse mundo ateu, onde tudo é voltado para o dinheiro, para o prazer, assumir que Deus existe é um peso de consciência na vida do ser humano. Se eu aceito que Deus existe, já é um critério de que eu preciso mudar de vida. Eu não posso continuar pensando só em mim, no meu orgulho. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que sair do centro. Então, o comportamento do ser humano sempre vai rodar em cima disso. Eu tenho as minhas emoções me pedindo algo e eu tenho a minha inteligência. Tá, mas isso quer dizer que as emoções não são boas? Não, não quer dizer isso. Obrigado, Michele. Eu vou deixar gravado e depois eu mando para vocês. Tá bem? Então, as emoções são boas, mas eu tenho que amar, eu tenho que me sentir alegria, eu tenho que me entristecer com aquilo que deve acontecer, não com aquilo pensando em mim. Por exemplo, quando eu vejo uma família passando fome, me traz tristeza? Perdão. Obviamente, eu fico triste. Porque há algo que é um mal em si. A pobreza é um mal em si. A miséria é um mal em si. Mas muitas vezes aquele é o caminho que Deus encontrou para fazer com que aquela pessoa ame mais a Ele. Por que acontece os sofrimentos? Porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. A gente precisa levar uma bem dada na cara, na cabeça, nos pontapés da vida, para que a gente seja mais humilde, para que a gente saia do centro. Tá, qual que é a solução para tudo isso? São os remédios? Não. Remédio não é solução para a ansiedade. Tá, mas remédio é ruim? Não. No início de um tratamento de ansiedade, de insônia, normalmente é necessário o remédio. Por quê? Porque o remédio ele vai diminuir os sintomas físicos daquele ciclo da adrenalina lá. Então eu preciso estar sem dores para poder funcionar melhor a minha mente, inicialmente. Para que eu consiga trabalhar a minha mentalidade, a minha imaginação, a minha memória, organizar a minha inteligência e seguir em frente. Mas o remédio é algo muito pontual. Eu vou tomar durante 1 mês, 2 meses no máximo e acabou. Segue a vida. Eu tenho que fazer psicoterapia, eu preciso fazer terapia. Eu preciso trabalhar esses conceitos com a ajuda de alguém. Certo? Verdade. Quais? Diga. Pode falar. A senhora falou alguma coisa, não, Lúcia? Não, eu disse é verdade. Concordo. Eu tomo melatonina de 10. Fazia tempo que eu não tomava. Aí comecei com insônia, mas eu penso que essa insônia é causada pela a Covid. Eu acho, né, que é uma das sequelas, porque não está tendo motivo para eu ter insônia. Eu não ando preocupada, eu não ando estressada, está tudo muito bem. Assim, eu penso, né? No meu pensamento está tudo muito bem. Então, eu tomo melatonina, vou dormir de 10 horas, acordo 2 horas da manhã e não durmo mais. Passo o dia pendendo de sono, não durmo de dia e assim vai, né? Aí eu não sei. É muito simples de resolver isso aí. A gente precisa mapear a sua rotina inteira, mas é aquilo que eu falei na aula de insônia lá. Exercício físico, qualidade da alimentação, evitar o uso de telas. Tudo isso vai ajudar com que você sinta mais cansaço, menos estímulos e vá dormir. Bom, como eu viajei para Paraíba, porque eu moro em Altamira, Pará. Eu sou daqui de Santa Cruz, onde estou, né, no momento que a gente veio passar as férias aqui em Santa Cruz. Eu não estou fazendo Pilates.
aqui, porque logo, logo a gente volta para o Pará. Na outra semana a gente vai viajar. E lá é como você fala mesmo, né? Eu fazia pilates lá em Altamira, 2 vezes na semana, e dormia muito bem. Quando a gente chegou aqui, eu tive a Covid, né? Uhum. E só insônia, e eu achando estranho, mas eu tive sem saber. O que eu senti foi insônia. E umas besteirinhas, porque eu tenho rinite alérgica, e achando que era da rinite. E não sei quem passou para mim, e não sei se, para quem eu passei também, que eu não sabia que estava. Aí depois minha nora testou positivo, meu filho testou positivo, meus netos não testaram, fizeram os exames e não deu. Aí eu fui à tardinha, no mesmo dia eu fui à tardinha e testei positivo, e já fazia dias que eu estava, pelo o risco vermelho, que estava bem apagadinho e quase não saía. E eu Uhum. continuo desse jeito, nessa insônia. O que acha? É, é isso que a senhora falou. Mudou a rotina, mudou tudo. E o que acontece, ó? Eu vou falar sobre sobre uma rotina estável, daí eu volto a tocar nesse ponto para falar para a senhora como os nossos hábitos diários interferem nessa questão. Então, remédios eficazes. O que eu posso fazer de, de bate-pronto que realmente vai trazer uma segurança e eu vou encontrar um auxílio para cumprir a minha finalidade enquanto ser humano? Aqui entra a questão das virtudes que eu falei para vocês que ia apresentar. Por que acontece, ó? A gente falou que lá no o ser humano tem a sensibilidade e a inteligência. Quando a inteligência age, quando os meus comportamentos são iluminados pela razão, quando eu reflito e tomo a melhor atitude, eu sempre vou estar agindo conforme uma virtude. E o que são as virtudes? São hábitos bons. São hábitos que me fazem praticar o bem. E o que é o bem? O bem é seguir a vontade de Deus. Isso é o bem. Não é essa concepção maluca que as pessoas têm hoje. Ai, mas o que é bom para mim pode não ser bom para você. Não existe isso. Ou a coisa é boa ou é coisa ruim. É. Ou a coisa é certa ou é coisa errada. Ou é verdade ou é mentira. Não tem esse papinho revolucionário e que, ai, mas isso é bom para mim. Você está pensando só em si daí, você não está pensando em Deus. Daí vai sofrer. É aquele negócio do amor, eu estou amando mais a mim mesmo. E quando eu amo demais a mim mesmo, tudo que me afeta, tudo que acontece na minha vida vira um caos, vira uma turbulência. Então, as virtudes, que são esses hábitos, essa capacidade que eu tenho de fazer o bem, é o que vai orientar o meu caminho, certo? Virtude vem da palavra virtus. E virtus é força em latim. Por quê? Porque exige um esforço eu praticar a virtude. É uma disposição que eu tenho de praticar o bem, mas ela é só uma disposição. Eu preciso me esforçar para que eu vença, para que eu consiga praticar essas atitudes firmes. E só é possível eu manter uma vida virtuosa, uma prática estável com o auxílio da graça de Deus. Sem isso, não tem como. Eu consigo ter alguns atos bons. Eu consigo ajudar um pobre, eu consigo dar um bom dia, eu consigo tratar as pessoas com respeito. Mas se eu quiser manter sempre a minha vida assim, eu preciso pedir auxílio de Deus nisso. Aí que entra o valor da oração, do relacionamento, da comunicação que eu tenho que ter com Deus diariamente. E é realmente parar em alguns momentos do meu dia para fazer só isso. Não é aquele negócio, acordei, fiz o meu agradecimento, toco o dia inteiro sem pensar em Deus. Daí fala, ai, mas nossa, parece que Deus não está me ajudando. Tá, mas é complicado, né? Se para você passar numa prova, você precisa estudar um monte, semanas, você deveria se conscientizar que na sua vida você também tem que passar bons, largos tempos
se relacionando com Deus. Porque é isso que vai trazer força para eu fazer o bem. Porque num mundo onde todo mundo faz o mal, todo mundo que eu digo, a grande maioria das pessoas está nem aí para nada. É claro que não é fácil se destacar e ir contra a maré. Então, o homem virtuoso ou a mulher virtuosa, qual que é a diferença da pessoa virtuosa da pessoa ansiosa? A pessoa ansiosa, ela tem dificuldade em praticar as virtudes. Por quê? Porque as emoções vão falar mais forte. Ela vai se retrair. Daí a razão, a inteligência não vai reger os hábitos dela. Então ela não vai conseguir desempenhar um papel de ajudar as pessoas, principalmente por causa do medo que ela tem, que é a característica principal da ansiedade. E aqui eu vou falar para vocês rapidamente de 4 virtudes que são infundidas na nossa alma. Que é a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. O que é a prudência? É quando eu consigo olhar para as minhas emoções e controlar minhas emoções. E eu sempre tomo uma decisão, uma atitude refletindo. É a capacidade que eu tenho de não me exceder nas ações e agir sempre de forma oportuna. Então eu olho, é a reta razão do meu agir. Então eu olho para alguma coisa que eu preciso fazer, eu sei o porquê eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer e o que eu vou fazer. Essa é uma pessoa prudente, que sempre age na hora certa. Esse é o prudente, essa é a mulher prudente. Então eu nunca me deixo ser tomado pelas emoções. Eu sempre tomo as minhas atitudes pensando no bem comum e não pensando em mim. Essa é a pessoa prudente. E tem a pessoa que é a pessoa temperante. Temperança vem de têmpera, de tempero. No armário de frente. É uma pessoa que tem equilíbrio. A pessoa temperante é a pessoa que tem equilíbrio nas suas ações. Ela não faz nem de mais nem de menos. Ela usa a razão para regular os comportamentos dela, principalmente no que diz respeito aos prazeres. Então, a temperança ela vai combater a gula, por exemplo, e a sensualidade. A temperança faz com que a gente não haja de forma impulsiva naquilo que nos atrai. Por exemplo, eu olho um hambúrguer. Hambúrguer gostoso, apetitoso. Só que se eu comer todos os dias hambúrguer, no café da manhã, no almoço e no jantar, todos os dias, eu estou descuidando da minha saúde, por exemplo. Porque eu estou agindo com meus instintos. Então eu estou agindo sem equilíbrio. Eu tenho a fortaleza. Essa é imprescindível para o ansioso. Porque a fortaleza ela combate o medo. É aquela força de eu passar por cima das dificuldades. É uma confiança que eu tenho na capacidade de enfrentar aquilo que está me afligindo. E é o que a gente chama de coragem. Só que não é uma coragem imprudente, incalculada. Eu entendo que existe uma dificuldade, mas mesmo assim eu passo por cima, porque eu viso o bem que tem atrás dessa dificuldade. E tem a justiça, que é a capacidade de eu dar aos outros aquilo que eles merecem, com constância. Quando eu correspondo aos outros, quando eu sou grato aos outros. A amizade, por exemplo, é um tipo de justiça. Quando a gente ama o outro como nós amamos a nós mesmos, nós somos justos. E não dá para ser prudente, temperante, forte e justo sem a humildade, que é eu sair do centro. Posto isso, as virtudes, elas são aquilo que nós devemos buscar todos os dias na nossa vida. É isso que vai fazer com que eu seja uma pessoa mais paciente, que eu entenda que as pessoas são diferentes. Isso vai fazer com que eu cresça no meu relacionamento conjugal, por exemplo, no respeito, na admiração. Tudo isso são virtudes. E as virtudes, elas são conceitos. São conceitos. Elas se encaixam na nossa vida. Eu só consigo ver uma virtude quando eu vejo uma pessoa praticando ela, numa ação. Porque ela em si própria, ela é um conceito. Por que viver, hoje em dia, as virtudes é tão difícil? Porque não é ensinado isso mais no colégio.
E a nossa formação da nossa personalidade veio desde pequenininho. Nas famílias também não é mais falado sobre isso. Controlar as emoções, a gente sabe que é muito difícil. Certo? Porque as emoções, elas vêm e vão. Mas se eu tiver um ambiente estável, uma rotina estável na minha vida, vai ficar mais fácil. Se eu tiver bons hábitos na minha vida, vai ficar mais fácil. Como que eu faço para criar um ambiente propício para a prática da virtude? Aqui entra, dona Lúcia, que a senhora perguntou sobre a insônia. O que eu tenho que ter no meu dia para que eu durma melhor? Primeiro ponto, contemplação do belo. O que é a contemplação do belo? Eu tenho que ter momentos com presença física na natureza, um pôr do sol, um nascer do sol, fazer uma caminhada num parque, admirar as árvores, as flores, os pássaros, os animais. Isso é natureza. E a natureza é ordenada, porque foi criada diretamente por Deus. E na natureza existe beleza. Por exemplo, olha essa foto, não é uma maravilha? Não acalma a nossa alma olhando para uma foto dessa? Não é gostoso? Não daria para ficar aqui um tempão fazendo uma análise? É lindíssimo isso aqui. É linda Linda, né? essa paisagem. E todo Linda. mundo tem a possibilidade de encontrar um pôr do sol desse todos os dias. Então, quando eu contemplo o belo, eu acalmo aquela minha alma que está agitada por causa dos deveres, das obrigações, das dificuldades do dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que aprender a encontrar a beleza da criação no meu dia. Segunda coisa, alimentação com qualidade nutricional. Hoje em dia, a alimentação ela é meio falsa. A gente tem que encontrar, pelo menos em alguma refeição do nosso dia, a oportunidade para comer mais salada, mais legume, temos que tomar mais água, porque nós somos corpo e alma, não tem jeito. Eu preciso cuidar do meu corpo também, porque isso vai afetar o meu padrão de pensamento, vai influenciar um pouco dos meus comportamentos. Se eu tô com a minha saúde debilitada, às vezes é um sofrimento a mais para eu combater junto com a ansiedade. Então, alimentação com qualidade nutricional. Antigamente, as pessoas não precisavam se preocupar com isso. Hoje em dia, a gente desembala muito mais do que descasca. Outro ponto. O movimento corporal. Então, eu preciso ter atividades corporais regulares. Antigamente, tudo era distante, tudo era manufatura, as pessoas trabalhavam no campo, então elas mexiam muito o corpo. Pelo menos uma caminhada eu preciso fazer. Para produzir os neurotransmissores, a dopamina, a endorfina, a serotonina, que vão me trazer uma certa saciedade. Porque senão, eu só vou buscar esses neurotransmissores na comida, eu não consigo controlar minha alimentação. Porque eu tenho uma necessidade de encontrar prazeres lícitos para viver uma vida tranquila. E se não for no movimento, vai ser na comida. Daí fica mais difícil de eu encontrar prazeres imediatos. Então, alimentação, contemplação do belo, movimentos corporais, hábitos de higiene. Eu preciso desenvolver o hábito de cuidar da minha pessoa para elevar a dignidade de ser humano. Então, tomar um banho, pentear bem o cabelo, passar um perfume, uma maquiagem, me sentir bem fisicamente. Porque isso eleva a minha dignidade enquanto mulher, enquanto homem, enquanto ser humano. Porque se Deus é a beleza, eu preciso representar um pouco dessa beleza em mim mesmo. Muitos dos transtornos de ansiedade começam porque a pessoa passa o dia inteiro de pijama em casa. Olha só. Passa o dia inteiro de pijama em casa. A casa tá uma bagunça, uma sujeira, uma desordem. Ela não encontra estabilidade. Isso infesta o ambiente. Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado também no nosso dia. Porque às vezes nessa correria a gente esquece, deixa para lá, passa por cima da organização. Outra coisa, consciência no ato da respiração. Quando eu estiver contemplando o belo, aprender a me acalmar com a respiração. Isso tudo vai ajudar para que eu tenha uma noite melhor de sono, dona Lúcia.
E ajuda mesmo. Pode ter certeza. Isso que eu passei para vocês agora, esses tópicos, são tópicos que os medievais já botavam em prática na vida deles. Na época que construíram esse castelo aqui, ó, foi a Idade Média. O homem, para ter essa capacidade, ele tinha que ter uma alma ordenada. É impossível, porque os atos externos do ser humano são reflexos do que ele carrega dentro. Então, para sair uma arquitetura com essa beleza, era impossível que a alma do ser humano tivesse desordenada. Certo? Tá fazendo sentido, gente? Demais. Estou gostando demais. Pois bem, mas ninguém consegue fazer isso sozinho, porque o ser humano é um ser É social, verdade. que É. vive sendo influenciando e sendo influenciado pelas pessoas. Concordam comigo? Que é mais difícil sozinho? Concordo. Tanto é porque o Sozinho é. nosso instinto de sociabilidade é tão grande que sozinho a gente sofre. A pessoa ela precisa ter um chamado especial de Deus para se isolar, senão ela não consegue. Por exemplo, um monge que vive numa gruta lá fazendo penitência. É um caso muito raro nos dias de hoje. É, doutor Guilherme, com licença. Eu, Diga. quando morava aqui em Santa Cruz, eu trabalhava, mas morava só. A solidão era tão grande, mas tão grande mesmo, que na hora das refeições eu sentia mais falta das pessoas. E eu colocava um prato com um talher e dizia: Jesus, almoce comigo. Olha só, Era. muito bonito. E quando eu me aposentei, aí fui embora para morar com meu filho. Não suportei ficar só aqui em Santa Cruz, Paraíba. Já ouviu Ah, falar? imagino. Pois é. Imagino que deve ser difícil. Demais, foi difícil até demais. Tive uma depressão muito grande, devido à vida sozinha, e eu tirei uma licença, né, de 3 meses, aí fui me cuidar, mas sozinha, enfrentei só essa depressão. Quando eu viajava, né, para Sousa, uma cidade próxima, Sousa, Paraíba, que era onde eu fazia minhas consultas, e que voltava para casa, quando voltava, eu pensava assim, vou para a cadeia, porque eu sozinha fechava as portas, entrava, fechava a porta, chorava, mas chorava em cima de uma cama pedindo misericórdia a Jesus. A doença pior que eu já vi na minha vida chama-se tristeza. É a coisa mais terrível. E quando a pessoa tem depressão, é triste. A alma, tudo é É a triste, tristeza profunda, né? profunda. E a Aí ansiedade, ela tem um procura. componente de tristeza muito grande. Porque o medo É, nos retrai. E quanto mais medo eu sinto, mais dificuldade eu tenho de ver as coisas boas da vida, de agradecer as coisas é que eu verdade. tenho atualmente. A tendência é que a gente daí comece a se preocupar demais e olhar demais para fora, olhar para aquilo que não tem, olhar para aquilo que gostaria de ter, aquilo que não é, aquilo que gostaria de ser, e não olha para aquilo que já é, que já conquistou, que já tem as bênçãos, as graças, porque a todo momento Deus está dando sinais para nossa vida. Só que a gente tem que estar com a É, nossa alma calibrada para enxergar esses sinais. é. Sabe qual foi o maior medo? Como foi que começou essa depressão? Tive várias, mas a última, essa que eu falei, que chegava em casa e pedia misericórdia a Deus, é porque eu ia passear lá no Pará, né, em Altamira, e eu ia viajar só. Então, eu tinha medo de ser assaltada. Eu imaginava chegar no aeroporto e me assaltarem e eu ficar sem documento, sem nada, ficar só no mundo.
E aí começou a aceleração do coração, aquelas coisas, e eu disse que não ia mais, mas acabei indo e consegui chegar lá na cidade onde meu filho mora, mas era aquela coisa, muita coisa ruim eu sentia, né? Mas é quando eu me tratei, hoje, se eu for viajar só, eu viajo tranquila. E hoje eu moro com eles. Meu filho, minha nora, meus 2 netos, um de 9 e outro de 3. E Uhum. estou feliz, juntamente com ele. Sinto assim, né? Como você falou, que ninguém é totalmente feliz, lógico. Meu marido, ele levou um pedaço de mim, eu sempre falo isso, porque eu sinto uma falta enorme. Ele era muito bom para mim, a gente vivia uma vida de harmonia, de paz. Não tínhamos boas condições, mas tínhamos felicidade, tinha paz, Tinha aquilo que era tínhamos paz. necessário, né? Era, era. Pois bem, posto isso, eu montei um programa novo para a gente continuar tendo essas aulas uma vez por semana, certo? E eu quero mostrar para vocês agora e fazer um convite para vocês que estão aqui. E eu vou depois mandar essa aula lá no grupo, para a gente começar um projeto de mentoria, de terapia em grupo, para a gente continuar com esses assuntos. E o que que eu tenho para mostrar para vocês aqui, ó, como que vai funcionar? A mentoria vai se chamar Adeus Ansiedade. São 8 semanas, 8 encontros online em grupo, um encontro por semana, certo? Certo, beleza. Junto com isso, eu vou passar um protocolo de movimentos para vocês fazerem exercício físico em casa. Tem alguns exercícios de pilates lá, dona Lúcia. Vou mandar um exemplar de um livro que eu escrevi, um capítulo sobre os temperamentos humanos, que é esse daqui, ó. Vai ganhar mais um e-book de alimentação saudável para aprender o que que deve comer e o que que deve evitar. E mais um e-book de dicas para ter uma boa noite de sono. Todos esses são os bônus. Então, são os 8 encontros online, mais esses bônus. O que que a gente vai falar nesses encontros? Sobre autoconhecimento, aprender a enxergar quais são os vícios e as virtudes que a gente precisa praticar para melhorar na nossa vida prática. Vai conhecer sobre os temperamentos, como que funciona os meus comportamentos, se eu sou uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, se eu guardo mais, se eu esqueço mais rápido, porque cada tipo de pessoa desenvolve um tipo de ansiedade. Por exemplo, ó, olha só que interessante, as pessoas que são mais comunicativas, elas vão ter uma ansiedade porque elas têm pressa em resultado. As pessoas que são mais retraídas, elas vão ter uma ansiedade que é excesso de pensamentos negativos, de desesperança, de mediocridade. Então, elas se fecham mais. Quem é mais extrovertido, mais expansivo, vai ser mais impaciente. Então, até o tipo de ansiedade difere de acordo com o temperamento da pessoa. Então, vamos falar um pouco sobre paciência, sobre como lidar com o passado, sobre como ganhar mais dinheiro. De repente, alguém esteja precisando inventar uma nova forma de ter ganhos, porque a ansiedade ela tira isso de nós, a capacidade da criatividade, de planejamento. Como construir uma personalidade mais forte para a gente poder influenciar as pessoas da nossa família a serem melhores. Vamos falar mais sobre virtudes, como criar um relacionamento mais estável com Deus e como ter uma rotina mais saudável, de forma prática. Tá bem? Tá bem. Benefícios: controle da ansiedade, redução do estresse, aumentar a autoestima, aprender a controlar a compulsão alimentar, dizer adeus para a depressão, emagrecimento, aprender a aceitar aquilo que Deus quer para nós, ter autodomínio, controlar os nossos impulsos, dormir melhor, ser mais paciente e melhorar os hábitos. Tudo isso a gente vai falar no decorrer dos encontros ao vivo, uma vez por semana, tá? Eu não coloquei uma data para iniciar ainda, preciso depois de ir ver com vocês. Como vai funcionar isso? De 696 por R$ 196 à vista ou 12 parcelas de R$ 19,60. É um hambúrguer por mês. Certo? Cento e Pena. noventa e seis à vista ou 12 parcelas de R$ 19,60. Hum.
Eu vou mandar tudo isso aqui no grupo, tá bem? E todas Entendi. as dúvidas que vocês tiverem, a gente pode tirar lá no grupo. Eu quero juntar pelo Tá. menos umas 10 pessoas para a gente ter um grupo mais interessante, fazer um grupo no WhatsApp, para criar uma comunidade e vocês também poderem conhecer cada uma a história uma da outra, poderem se apoiar. Eu acho que é muito importante isso, o compartilhar as É, dificuldades. Guilherme, Diga, posso falar? diga. Mas é logo, logo você vai começar Por quê? assim. Você não está falando que é uma vez por semana que vai fazer e está dizendo aqui quanto é? Assim, Isto. daria melhor. Para mim, quer dizer que tem as outras pessoas. Eu só posso começar no próximo mês. Não tem problema. A gente coloca o pagamento, daí isso aí a gente. As formas de pagamento nós conversamos. Mas eu tenho já mais algumas pessoas que estão interessadas, que eu falei porque era para elas aguardarem o dia de hoje, porque provavelmente mais gente entrasse. E aí a gente vai montar Certo. um grupo só Não, entre mas nós. fala próximo mês, porque eu quero à vista, eu acho melhor. Quando eu receber o dinheiro, tirar essa quantia, pagar de uma vez, do que 12 vezes de 19,60. Até meu filho não gosta muito, não, porque ele diz, Ave Maria, é muito demorado. Aí eu sempre faço minhas coisas, meus cálculos. Como ainda estou aqui na Paraíba e a gente vai voltar, aí eu vou diminuir mais minhas contas. Sabe como é, né? Que a gente tem que ter o Uhum, controle direitinho, né? uhum. Ó, a dona Camila já mandou aqui, eu quero. Fenomenal. Mas Eu eu tenho a dor que quero, acredito sabe? mais Mas para em o Deus, próximo mês. entregar, isso é fundamental. Pode ser? Muito bom. Sim, sim. Eu estava lendo os comentários da dona Camila, não tinha visto aqui. Estou há 15 dias sem remédios. Depois da dor, passei a confiar muito mais em Deus, a me entregar. Isso está sendo fundamental. E te seguir tem sido muito importante. Que é isso, somos só somente instrumentos. Sei que é tudo para maior glória de Deus. Poxa, que fenomenal. Então, ó, dona Lúcia, dona Camila, dona Bernadette, vamos continuar fazendo? Dona Suzy, Sim. Doutor Guilherme, diga. aí, o que eu ia perguntar, meu Deus? É uma vez na semana, mas é em grupo ou também pode ser no privado? Vai ser em grupo. Vai ser no formato de um encontro em grupo, como a gente fez hoje. Sei. Mas essa quantia de 196 dá direito a alguma coisa no privado? Não, é separado. Mas se a senhora quiser fazer alguma no privado, a gente pode fazer um atendimento individual. Esse é Mas, para esse projeto novo em grupo. mas, como é que diz? Individual, mas aí tem que pagar a parte, é Tem que isso? pagar a parte. Uhum. Mas me manda uma mensagem lá no WhatsApp que eu converso com a senhora, explico como funciona. Pronto, tá certo. Tá Tá bem? bom. Tá Dona bem. Suzy, que bom que a senhora apareceu. Até que enfim a senhora veio me dar ouvidos, né, dona Suzy? Fica fugindo de mim. Como é? Não, dona Suzy. Ah, tá. Pensava que era comigo. Enfim. Então, caríssimas, eu vou encerrar aqui. Eu agradeço muitíssimo pela bondade em nos escutar. Dona Lúcia, o que que a senhora leva de hoje? Fale para nós. Ah, muita coisa boa, uma paz aqui no meu coração, alegria, é, amor, certo? Que mais? A melhor, assim, uma coisa boa. Estou sentindo uma coisa boa, de ter, ter me interagido Uhum. contigo. É mais. Eu vou ver se eu consigo dormir, né? Do jeito que você falou. E peço até minhas desculpas, que eu dei um pouquinho de trabalho, não foi? Não, para nós é uma Mas, honra. ei, Para nós é sempre uma doutor honra. Guilherme, mas meu trabalho é porque minhas coisas são certinhas. Não fique Eu, tranquila. eu é certinha no sentido de pagamento, por isso que eu ficava perguntando, e Não, eu isso aí estava é. sufocada. Estava meio aqui, sabe?
as continhas. Faz parte da Mas vida. vai dar. Enquanto tiver conta, é sinal que tá viva, porque a hora que acabar as contas é porque morreu. Entendeu? Ó, mas É eu vou igual falar dor. com a prima lá em Mossoró, Carolina. Eu vou falar com ela, que ela Isso. precisa. Convide, convide. Carolina. Sabe Perfeito. quem é, né? Carolina. Não Aí eu vou sei. falar com ela. Para ela, vou falar, ela não está aqui, não, né? Não, não É tá. porque ela cuida de minha tia, a mãe dela, tia Vanderly. Você veja a bondade dela. Ela, como é, pediu conta do emprego para cuidar da mãe dela. E é por isso, eu acho que é por essa razão que ela não está aqui, porque ela não está tendo tempo. É a parte da manhã, que geralmente eu acordei cedo hoje. Acordei 4 horas da manhã. Acordei não, levantei, minto. Eu estou acordando todo dia 2 horas, que não estou satisfeita com isso, não. Aí levantei 4 horas para adiantar meu serviço, minhas coisas, para quando fosse 10 horas eu estar podendo entrar em contato, né? Fazer Uhum, essa, perfeito. Dona essa Camila, maravilha. Oi. agora a senhora, a dona Camila agora. Dona Camila, diga para nós, o que que a senhora leva hoje? E se a senhora puder depois desbloquear a câmera para eu tirar um print? Aí. Dona Bernadette, consegue desbloquear a câmera para eu poder tirar uma foto nossa? Dona Bernadette. Bem um sorrisão. Dona Suzy, abaixa um pouquinho a câmera para eu ver o sorriso da senhora. Aí. Quero ver aquele sorriso bem bonito. E peraí que ela foi acender a luz, acho. Dona Suzy. Aí. Cadê aquele sorrisão? Dona Bernadette, consegue apertar o botãozinho da câmera para a gente tirar Uhum, uma foto em conjunto? consegui. Realmente eu gostei muito da palestra, né? Tudo é verdade o que essa senhora falou. Eu tenho depressão, ansiedade generalizada. Tem dia Uhum. que eu estou muito deprimida, né? Eu sou uma pessoa muito só. Eu só tenho Deus por mim. Então, eu sinto muito falta de amor, de carinho, de companheiro, sabe? Não para conversar, para dialogar, mas é muito difícil para mim. Eu peço Eu muita te força a entendo. Deus e Deus sempre me dá, né? Tem que se Ah, pegar mas mais é com Deus. o que seria de nós se nós Muito não difícil, é verdade. Se não fosse aceitássemos que nós Jesus, eu, temos eu um já Criador, né? estava, eu estaria morta já. Se não fosse a força de Deus na minha vida, eu já passei, eu estaria morta. Mas hoje estou viva e agradeço a meu Deus. Confiança, sem desanimar. Exatamente. O mais importante de tudo é o ânimo. Ânimo vem de alma. Se a É, gente desanima, se a gente se desespera, nós somos presa fácil para o demônio. Daí ele é, vem e ele arrasa com a nossa Ah, vida, é verdade. credo. certo? Deem um sorrisão para eu tirar um print aqui de vocês. Um, dois, três e. Estou mais animada. Cadê o seu sorriso para eu tirar uma foto? Aí, agora com o celular, deixa eu filmar vocês aqui. Meu Deus do céu, que maravilha. Tcharam! Gente, Doutor obrigado. Guilherme, agora eu estou mais animada, viu? Obrigada. Esqueci de falar. Estou mais animada. Muito bem. O que é